House of Cards é uma das séries de maior sucesso da Netflix. E ela não é uma série agradável. Ninguém chega em casa depois de um dia longo de trabalho e fala: vou assistir House of Cards, vou assistir TV Senado, vou assistir Jornal Nacional, porque vai me relaxar. Isso não quer dizer que seja uma série que as pessoas não gostam de assistir. Ela é lenta, ela é densa. Quando acaba um episódio de House of Cards, eu me sinto pesado. E isso não quer dizer que ela seja monótona, mesmo ela não tendo ação, mesmo ela sendo só de uma série quase que toda de diálogos. Mas ela é uma série que a narrativa está sempre se movendo para frente. É uma narrativa que não perde tempo. Pelo menos na primeira e na segunda temporada. Depois parece que ficou um pouquinho mais arrastado. E ela é uma série sobre um dos personagens mais perversos que a ficção já criou. É sobre um personagem que só pensa em si mesmo e só pensa em ganhar mais. E há quem diga que é assim que você descreve o diabo, e há quem diga que é assim que você descreve um político. Frank Underwood, no começo da série, trabalha no Congresso dos Estados Unidos. Ele é o corregedor da maioria dos democratas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele é meio que um pastor, um cão pastor. Ele arrebanha os deputados, os congressistas do partido dele, na direção que o partido quer. Isso quer dizer que ele tem que ser uma aranha social, ou um leviatã social, porque ele tem que ter vários tentáculos, vários olhos, sempre em tudo quanto é lugar. Ele é um cara muito influente, ele é um cara muito ambicioso. A série é uma adaptação de uma minissérie britânica e também a adaptação de um livro de um escritor chamado Michael Dobbs. O diretor de cinema David Fincher se interessou muito pelo material e queria adaptar isso para a TV americana. E arranjou uns produtores que conseguiram vender para a Netflix, que estava já começando o plano de dominação mundial em termos de conteúdo exclusivo e, sei lá, daqui a uns 15 minutos eles vão dominar o mundo. E é um pouco importante a gente falar um pouquinho do David Fincher antes, porque ele é muito responsável pelo como a série acabou sendo, tanto em termos de tom quanto de narrativa, quanto até de temática. O David Fincher, ele dirigiu os 2 primeiros episódios da série. Quem aqui conhece o David Fincher? Não é tanta gente quanto deveria. Vocês deveriam ir mais no cinema. Ele dirigiu... vocês conhecem os filmes dele, pode ter certeza. Ele dirigiu os 2 primeiros episódios da série. Isso quer dizer que ele definiu todo o clima da série, toda a estética visual, todo o ritmo da série. Foi ele quem definiu para todos os outros diretores que fariam o trabalho depois seguirem as diretrizes dele. Ele é um cara bem conhecido, porque ele dirigiu Seven, Os 7 Crimes Capitais. Agora as pessoas estão pensando assim. Ele dirigiu Alien 3, não precisa ver. Ele dirigiu o que mais? Ele dirigiu Vidas em Jogo, ele dirigiu Clube da Luta, ele dirigiu Quarto do Pânico, ele dirigiu O Curioso Caso de Benjamin Button, ele dirigiu Zodíaco, dirigiu A Rede Social, um filme importante, e ele dirigiu Garota Exemplar, nesse último, sobre moças de igreja. E ele é um diretor bem conhecido por basicamente 2 coisas. Primeiro, ele é um cara muito meticuloso. Ele é um daqueles diretores que filma 100 vezes a mesma coisa até ficar do jeito que ele quer. Garota Exemplar era Ben Affleck, então quantas vezes tinha que filmar? Brincadeira, Ben Affleck está excelente naquele filme. Na minha opinião. A outra coisa que determina muito o que o Fincher é como artista, como autor, é que ele acredita que os seres humanos são todos depravados. Ele já disse em entrevista, não, eu acredito que o ser humano não presta. O ser humano é depravado. E depois de assistir Clube da Luta, Garota Exemplar, Rede Social, você começa a meio que entender que nesse mundo do David Fincher realmente ninguém presta. E foi do David Fincher, ele estava adaptando já um material pregresso, que, se eu não me engano, já tinha uma narrativa em off, que é uma voz que vai contando as coisas que estão acontecendo, o pensamento dentro da cabeça do personagem. Mas o David Fincher teve uma ideia de fazer o Frank falar com você.
olhando para a câmera. Foi dele essa ideia. E essa ideia é muito importante, porque ela muda muito a narrativa e ela muda muito a temática da série. E a gente vai falar um pouco sobre como. A primeira cena que a gente assistiu mostra o Frank resolvendo um problema filosófico. O que fazer, como reagir perante a dor inútil. Você aniquila a dor inútil. E volta para a sua vida, para o seu objetivo. Não é só o fato de que ele olha nos nossos olhos. Também o fato de que o Kevin Spacey, o ator que interpreta ele, é muito sinistro. É ter alguém falando com você, impedindo você de reagir, porque você não pode responder para ele, a não ser que você seja um daqueles malucos que batem palma para pôr do sol. Ou que dá boa noite para William Bonner, esse tipo de coisa. Ele sequestra a sua resposta, porque você está lá parado perante a tela e ele está falando, e você não pode reagir. Você está impossibilitado de responder para esse interlocutor que está falando com você. Ele sequestra a sua intimidade. E isso incomoda a gente. Quando a gente estuda cinema, a gente vê que quando o personagem olha bem nos seus olhos, todo mundo no cinema sente-se um pouco estranhinho. E ainda mais nesse momento mega desconfortável, sabe? Ele escolheu esse momento para dizer: oi, prazer, eu sou o Frank Underwood, eu sou o capeta. Ao longo da série, a gente vai ser cúmplice desse cara. Ele vai nos chamar para perto. Ele vai contar para a gente os planos dele. Alguém sabe o nome disso que ele faz, em termos de teatro? Quebra da quarta parede, perfeito. Estrelinha dourada para aquele cara. Quebrar a quarta parede é um artifício que transforma a realidade da obra, porque convida você a participar daquilo. Agora você é parte daquilo. E o mais incrível é que, se tratando de política, você já está participando daquilo. Se essa série fosse uma série sobre um ditador, talvez esse artifício narrativo não tivesse tanto peso por esse lado. Mas ele está falando dos trâmites de uma democracia. E numa democracia, nós somos cúmplices. O Frank sabe o que ele está fazendo. Porque eu vou sugerir que vocês vão lá na conta do Netflix, que eu sei que vocês têm, e assistam de novo essas primeiras cenas e prestem atenção nesses pontos que eu vou apontar. Vai ser muito interessante. Ele não olha nos seus olhos enquanto ele está matando o cachorro. Porque isso faria dele um psicopata assassino. E ele é só um psicopata deputado. Ele olha para você na hora de consolar você. Ele já está trazendo você para o lado dele, para perto dele. Ele não quer ser um vampiro. E eu escolhi essa palavra, não sei. Ele não quer ser um monstro. Ele quer ser um cara em quem você confia. Apesar de que está mostrando tudo que ele faz. E não dá para confiar num cara desse. Tem um outro... Quem assistiu já essa série? Mais pessoas que conhecem o trabalho do David Fincher, tá bom. Então vocês sabem, eu vou falar em códigos, mas mais pro final da primeira temporada, ele mata um outro tipo de cachorro. Com menos pelo. E nessa cena, prestem atenção, procurem lá, é o 11º episódio, se eu não me engano, procurem que nessa cena a câmera também brinca com os olhos do Frank, de uma maneira muito curiosa. Prestem atenção, isso é uma dica para sempre, assim. Prestem atenção, porque as grandes obras audiovisuais vão te dar as dicas no que prestar atenção. Prestem atenção nos olhos do Frank Underwood. O outro lado do olhar profundo do Frank é que esse olhar estabelece que ele está dentro de uma farsa. Ao utilizar um artifício de teatro, a quebra da quarta parede, ele está telegrafando para a gente de que ele é um ator. Mas não o Kevin Spacey. O Frank Underwood é um ator. Ele
atua para todo mundo em volta dele. Eu acho que para ninguém na série toda ele é sincero. Tem um momento que ele fala com Deus, eu acho que nem naquele momento ele está sendo sincero. E, eventualmente, ele vai atuar para o povo todo, para o povo americano inteiro. Logo depois que ele mata o cachorro, o que ele faz? Ele vai para casa, lava a mão e fecha o vestido da esposa. E é muito interessante como esse movimento é tão delicado, é tão gentil, é tão íntimo. Se esse cara é um monstro, eu não sei, mas ele é um monstro que sabe ser sedutor, que sabe ser delicado, que sabe ser carinhoso. A mão que resolve o problema também é a mão que sabe ser agradável. E aí a gente tem uma cena em que o Frank apresenta o mundo dele. Um mundo cheio de pessoas mesquinhas, egocêntricas e sujas. Ele nos apresenta a chefe de gabinete dele e fala com todas as letras que parte de por que ele contratou ela é por imagem, porque ela é mulher, porque ela é latina e porque ele é democrata, ou seja, ele tem que ser o que eles chamam de progressista. Então temos que ser inclusivos. E é isso que ele está telegrafando para a gente. E aí, no momento em que ele conta qual é a função dele, que ele explica o que é um corregedor, que ele tem que... Na verdade, no momento que ele fala do cano, eu estou limpando o cano e deixando o lodo seguir em frente. Atrás dele tem dois caras que falam, grande amigo, dá um abraço. Então, essa brincadeira com o que está no background e o que está no primeiro plano é muito interessante, porque ele está falando sobre aquilo. Aqueles são dois falsos. São dois caras que fazem parte desse lodo. A gente vê tudo isso por uma luz dourada e uma câmera segura, uma câmera que não é tremida, uma câmera que sabe para onde vai e que é comandada pelo Frank Underwood. Para onde ele vai, a câmera vai. É ele quem está guiando você. É ele quem está conduzindo essa epopeia. Eu estava tendo uma conversa com o meu irmão sobre qual é o tema do House of Cards. E, na opinião dele, é uma série sobre política. Alguém concorda? Não muitos. Menos ainda do que assistem os filmes do David Fincher. Eu acho que ela é uma série sobre poder. Tem uma série chamada Battlestar Galactica. Alguém conhece? Tem pouco nerd hoje aqui. E Battlestar Galactica é uma série de ficção científica, mas é uma série que bota um cara de extrema direita e uma mulher de extrema esquerda, os dois líderes, discutindo, botando ações e ideias uma contra a outra sempre. Essa, na minha opinião, é uma série sobre política. Agora, House of Cards não discute política. Apesar dela mostrar como política é feita num pesadelo de congresso, que não necessariamente é tão pesadelo assim, tem gente que acha que é um documentário, ela é uma série sobre poder, ela é uma série sobre o que poder faz e para que poder serve, especialmente na mão da pessoa mais egocêntrica do mundo. Para que serve poder? Poder é organização? Poder é ordem e progresso? Poder é manda quem pode e obedece quem tem juízo? Existe alguém ainda que acredita naquela máxima do tio Ben de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades? O teatro do poder é uma das grandes peças temáticas centrais da série. Tem uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt que disse que o plano das aparências e o plano da política são o mesmo. Tentar separar a aparência da realidade é inútil, porque elas são a mesma. A política não é necessariamente feita só pelo que está nos planos de baixo, mas no que está aparecendo. O Frank se mostra completamente diferente para todas as pessoas, mas ele está sempre se mostrando. Quem que ele é lá no fundo? Será que tem alguma coisa lá no fundo? Ou será que ele é simplesmente uma montanha de máscaras, sem nada embaixo? Recentemente, a gente descobriu uma quantidade louca de fatos sobre os nossos políticos.
E fatos que jogaram na lama o nome de quase todos os políticos que ainda sobravam. Já não sobravam muitos. A aparência deles finalmente veio à tona. E o que havia por baixo das máscaras? Alguém se surpreendeu com alguma coisa que saiu essas últimas semanas? Desde que começou a Lava Jato? Alguém falou, nossa, logo você. Quem eu votei? A política brasileira e a política mundial está cheia de assassinos e de mentirosos e de atores e de hipócritas. Em teoria, nós somos cúmplices. Nós vamos para a rua quando somos instigados. Nós vamos para a urna quando nós somos chamados. E nem sempre a gente presta atenção em todas as fotos que aparecem na urna. E muita gente sai batendo o pé, achando que fez o dever cívico máximo e que vai poder tomar o seu Guaraná em paz. Alguém conhece um cara chamado George Orwell? George Orwell, ele escreveu um livro chamado A Revolução dos Bichos, que é uma sátira sobre a Revolução Socialista dos russos. E quando eu li A Revolução dos Bichos, o principal fato de que mais me chamou a atenção era que os grandes sociopatas, que nem o Frank Underwood, que nem outras pessoas que a gente conhece, eles chegam no poder porque o público esquece. Vocês sabem do que eu estou falando. O público esquece e eles chegam lá. E alguém conhece um cara chamado C.S. Lewis? Mais pessoas balançando a cabeça. Legal. Quase todos vocês vão para o céu. O C.S. Lewis, o meu livro favorito do C.S. Lewis é um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E é um livro onde ele simula a conversa entre dois demônios. E o demônio mais experiente está ensinando o demônio mais jovem a fazer as mutretas dele. E tem uma hora em que o demônio mais superior, ele fala assim, as pessoas acham que o trabalho dos demônios é colocar coisa na cabeça das pessoas. Isso não poderia estar mais errado. O trabalho do diabo é tirar coisa da cabeça das pessoas. O trabalho do diabo é fazer as pessoas esquecerem. O Frank Underwood, e troque esse nome por quem você quiser, de qualquer lado, quem você quiser, precisa de 3 coisas. Precisa da sua mobilidade, precisa do próprio teatro de aparências e precisa do seu esquecimento. O Frank Underwood vai muito longe nessa série. Ele vai muito longe nessa série. Se você assistiu todas as temporadas, você sabe quão longe ele foi. E você sabe que tem muita coisa que aconteceu porque as pessoas esquecem. As pessoas estão o tempo todo vendo o teatro e estão comprando aquele teatro. E o House of Cards, ele tem a decência de olhar nos seus olhos enquanto faz isso. Salve, gente! Se você gostou desse vídeo, compartilha, inscreva-se no nosso canal no YouTube e você também pode nos encontrar. A Glocal está no Instagram, no SoundCloud e no Facebook. A gente se vê. Valeu!